Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo, chegando nesta terça-feira. Vocês devem estar estranhando, né? Cadê o Rogério Amaral? O Rogério, infelizmente, hoje não está podendo comparecer aqui ao programa por questão médica, mas amanhã estará de volta aqui nosso amigo, nosso apresentador. E eu estou tomando as vezes de Rogério Amaral aqui com muita responsabilidade de apresentar o nosso Virando o Jogo para vocês. Lembrando que o nosso telespectador pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 99817700, né? E a voz da galera vai pegar e vai corresponder aos nossos telespectadores com essa interatividade. Apresentando nossos convidados de hoje, à minha esquerda, nosso colega, nosso amigo, Júlio Sortica. Tudo bem, Júlio Sortica? Bem-vindo ao programa, bem-vindo ao Virando o Jogo. Eu agradeço, tenho acompanhado o programa, está evoluindo a cada edição. Pô, obrigado. Estamos tentando fazer o nosso melhor. Itamar Aguiar, nosso colega, fotógrafo, diretor da FOC, vice-presidente da FOC Brasil. Vamos falar um pouco sobre as questões de credenciamento, essas coisas. Vamos falar sobre o futebol gaúcho. Com certeza. Vamos falar sobre o Novo Hamburgo, que hoje é Novo Hamburgo 100%, né? Está junto com a gente hoje nosso colega Diogo Rossi, que também faz às vezes de dublê de voz da galera. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Nelson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos lá, gente. Então, Novo Hamburgo. O que vocês estão achando dessa largada impressionante do Anilado do Vale, que está aí 100%? Ontem deu uma chinelada no Juventude. Juventude, olha, tá a perigo no gauchão. Eu não me lembro do início de gauchão assim, com alguém despontando tão bem no interior do estado como o Novo Hamburgo. O que vocês acham? Sem dúvida, a situação do Novo Hamburgo 100%, a qualidade do futebol do Novo Hamburgo, e também nos últimos anos sempre se destaca algum clube do interior no começo, mas a dupla Grenal vem mais ou menos, né? Vem acompanhando. Menos. E esse ano bem diferente, a situação do Inter bem delicada, o Grêmio ainda também não acertou as peças de reposição, não encontra nem dentro do próprio plantel, né? E eu acho aí que mais umas 2 vitórias no Novo Hamburgo, e depois o Novo Hamburgo na 9ª rodada enfrenta o Grêmio na Arena do Vale. Eu acho que esse jogo aí já vai definir nesse campeonato de tiro curto, de apenas 11 rodadas, esse primeiro turno aí. Já são 11 rodadas, completamos a 4ª rodada, né? Esse jogo aí eu acho que já vai definir, vai deixar bem pontual quem pode ser o campeão desse primeiro turno aí. E toda a comunidade esportiva do Rio Grande do Sul acho que torce para que um clube do interior, independente de cidade ou não, tenha essa façanha aí. Pois é, o Novo Hamburgo, o Anilado do Vale, né, que ele conta com o apoio de toda a comunidade. Esse ano não temos, infelizmente, na primeira divisão o outro representante do Vale, que seria o Aimoré, que não está, né? E, Júlio, quantos gauchões, Júlio, tu acompanha aí? Quantos anos faz que tu acompanha o futebol gaúcho? Desde 74. Olha. Então, eu estava recordando uma série de passagens que a gente teve por esse interior, e obviamente, competições difíceis, né, de uma forma geral. Mas agora o que a gente tem visto em termos técnicos é uma aproximação, digamos, do interior, do futebol do interior, dito do interior, porque nós temos 3 clubes, digamos, teoricamente da capital, né? 2, né? O São José e o Cruzeiro. No ano passado, no campeonato passado, o destaque na fase inicial ficou pelo São José, que foi muito bem, até depois, digamos assim, vacilar, não soube manter. O que a gente espera agora é que o Novo Hamburgo tenha consistência, digamos, estrutural, para se manter, digamos, na ponta, né? Não vacilar é difícil, porque invariavelmente Grêmio e Inter vão evoluir, né, nas próximas rodadas, digamos, natural. A maior parte dos clubes de fora da capital começaram a se preparar, na verdade, em dezembro. Então eles têm 1 mês e pouco de preparação adiantada, isso faz diferença, mas fisicamente, digo, tecnicamente não. O que pode, na verdade, dar uma diferença é a tática. Então tu vê alguns times mais ajeitados, sabendo, digamos, trabalhar melhor jogadas. E até me surpreendeu, porque eu vi o jogo do São José contra o Grêmio, de como é que o Zequinha estava lá embaixo, beirando a zona do rebaixamento, e apresentou um futebol de bom nível, sabe? Não vou dizer assim, poderia ter ameaçado até o Grêmio de uma forma mais forte,
Mas o que eu sempre vejo como dificuldade dos outros times é justamente a continuidade, tu manter um padrão. Manter aquele padrão, né? Do início do campeonato e seguir até o final. O Novo Hamburgo, ele apresenta, ontem me deixou bem claro, assim, ele propõe o jogo, né? O Novo Hamburgo é diferente dos outros times que a gente viu jogar contra o Grêmio Internacional. O Novo Hamburgo, inclusive no Beira-Rio, ele taticamente foi muito inteligente, o Beto Campos, naquela postura. E ontem contra o Juventude, que também não é time do interior, é time pequeno, não está com uma grande equipe, mas ontem também o Novo Hamburgo propôs o jogo e ganhou natural, assim, foi 2-0 no primeiro tempo. Eu acho que o Juventude não apresentou nenhuma dificuldade. Uma reação, digamos. Eu acho que o fato negativo do jogo de ontem é a falta de reposição de peças do Juventude, né? Sim. Juventude perdeu alguns jogadores no plantel. Mas Itamar, não é só o Juventude que não conseguiu repor. Né? Mas para a gente que vem, que quase era uma regra o Juventude fazer frente à dupla Grenal e tal, esse ano está complicada a situação do Juventude. A comunidade da Serra vai ter que se mobilizar. E o técnico PC Parente, que é o técnico do Juventude, ele disse que faltou atitude para o grupo de jogadores do Juventude. Chama atenção, né? Porque a preparação do Juventude deveria ser, em relação aos outros, até mais forte, porque a Série B vai trazer ao Juventude dificuldades. E estava lembrando quando o Júlio falou sobre os times que não aguentam até o final. Por exemplo, o São José, no ano passado, quando encarou o Internacional na reta final, o China Balbino mudou o time para aquele jogo, só para aquele jogo, e acabou perdendo, né? Então, tinha um trabalho bem feito, uma boa continuidade, e acabou agindo de uma maneira que eu acho que para um clube do interior é muito complicado. Né? No caso específico do Novo Hamburgo, se a gente for lembrar, não no campeonato anterior, mas no outro, o Novo Hamburgo deu um sufoco no Grêmio, no Olímpico, e perdeu a vaga nos pênaltis. Sim, mas aí eram os anilados, né? Os galácticos do Vale, né? Tinha o Roger de treinador, tinha alguns ex-jogadores, o Magrão era integrante daquele time, tinha uma boa equipe, como disse. Leandrão estava jogando naquele poderia ter, digamos, aí deu uma queda no ano seguinte, e agora, vamos dizer, seria interessante que formasse essa boa base para, digamos, ter uma continuidade. Mas voltamos assim, o problema das equipes do interior, ou exceto o Grêmio e Inter, é que passada a maior parte, tirando a Juventude, tirando a maior parte do ano, desce muito o nível das competições. Com certeza. Então, não tem Brasil como manter, e o Juventude ainda jogam uma Série B, tem tem a Copinha, né? Mas a Copinha, os clubes infelizmente não encaram a Copinha como um grande campeonato. Vamos apresentar aqui o nosso último integrante da bancada. Chegou um pouquinho atrasado, meu amigo Hernani Campelo, jornalista, está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nelson, Itamar, Diogo, Júlio. Bela mesa de amigos. Como é bom estar aqui com vocês, com profissionais gabaritados e principalmente amigos profissionais de boa índole no esporte do Rio Grande do Sul. Estamos falando da largada do Novo Hamburgo. Largada do Novo Hamburgo. E o Diogo estava falando do Juventude, e cheguei num momento no programa que é o assunto que eu mais acompanho, não vou dizer que eu mais sei, porque muito pouco, nada sei, né, como diz aquele ditado, mas é o que eu mais acompanho. O Juventude, Diogo, nós fizemos um jogo treino nosso enquanto Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez um jogo treino com o Juventude, eu acompanhei a delegação lá em Bento Gonçalves. O resultado foi 2-0 para o Juventude. Bom, aí as pessoas podem pensar, que beleza. O Cruzeiro teve 15 situações de gol, sendo 10 chances claras de gol. Eu acompanho o Cruzeiro, não acompanhei na minha infância, mas acompanho diariamente o Cruzeiro desde 1999, quando voltei a morar em Porto Alegre. E nunca vi o Cruzeiro, num jogo de futebol, ter tantas chances de gol. Foi um massacre contra o Juventude, um massacre realmente. E o resultado foi 2-0 para o Juventude, num contragolpe no primeiro tempo, uma jogada do Murilo, bom atacante, que foi revelado pelo Caxias, passou no Inter, e um bate-rebate no final do jogo, aos 42 do segundo tempo. O Juventude não jogou bem, e o Juventude já não tinha um grande ânimo dentro de campo. Já me parecia um time um pouco acomodado dentro da uma ressaca pós-zago, pode ser? Hoje, lendo um comentário do Gilberto Júnior, meu querido amigo e nosso colega radialista de Caxias do Sul. O Gilberto Júnior, da Rádio Caxias. O Gilberto dizia que esse time do Juventude falta um líder dentro de campo, que é mais ou menos a linha que o Diogo estava trabalhando há pouco. Que falta uma liderança, e o time é muito apático dentro de campo. Mas o time do Juventude não oscila tanto dos demais times do Campeonato Gaúcho.
E nesse caso que o Júlio estava abordando do Novo Hamburgo, ontem eu acompanhei o jogo do Novo Hamburgo com o Juventude. Jogão, né? Jogão de bola. Jogão de bola. Um grande jogo do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho esse ano está muito forte, nivelado por cima. É um grande teste para a dupla Grenal. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que o Campeonato Gaúcho não é parâmetro, porque os adversários do Campeonato Gaúcho são muito melhores do que times da primeira fase da Libertadores. Eu vi, por estar em férias, muitos jogos das fases preliminares da Libertadores. O Anders Montevidéu, o Cerro de Montevidéu, time da Venezuela que jogou contra o Anders na primeira fase preliminar, o próprio Vila Espanhola do Chile, times que com certeza figurariam na ponta de baixo da tabela do Gauchão. Quero dizer com isso que o Novo Hamburgo tem um time muito bom. E o Júlio lembrava aquele ano que foi 2015. O Novo Hamburgo foi eliminado na Arena, ainda falo Olímpico, São Belo mesmo. Na Arena, com o Paulinho, lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, que foi para o Atlético Paranaense, voltou para o Novo Hamburgo, agora está, não lembro exatamente qual time do centro do país. O Paulinho errou um pênalti que se ele convertesse, o Novo Hamburgo estava classificado e o Grêmio fora do campeonato. E o Novo Hamburgo... E o Paulinho perdeu o pênalti, na verdade não perdeu, o Marcelo defendeu. Mas o time do Novo Hamburgo neste ano, que talvez não chame tanta atenção da grande mídia, porque não tem Magrão, não tem Luiz Mário, é melhor que o time daquele ano. Mas era candidato, o Novo Hamburgo, antes de começar o Gauchão, era tido como candidato a rebaixamento. Até o próprio presidente da federação esteve aqui ontem e ele disse, um dos mais cotados para cair é o Novo Hamburgo. Segundo o presidente da federação, todo ano, ele fala que o mais cotado para cair é o Cruzeiro. Todo ano ele erra. Ele errou de novo esse ano. É uma lástima. Agora, essa Cruzeiro história... é uma grande campanha, né? Cruzeiro que ninguém fala, mas é uma grande campanha. Tem 3 times invictos do Campeonato Gaúcho: Novo Hamburgo, o Cruzeiro e o Veranópolis. Deixou escapar a vitória no finalzinho contra o Veranópolis. Já chego lá, mas quero falar dessa história dos favoritos. Eu ouço pessoas falando antes do campeonato que os favoritos são esses, que os candidatos ao rebaixamento são estes, e que o time tal é muito ruim. Eu quero perguntar o seguinte, cara pálidas, como é que eles chegam, esses ilustres, a essas conclusões, se eles não vão a um jogo, se eles não veem um treino, se eles não conhecem os jogadores? É baseado em quê? Como é fácil escrever num Twitter que o time tal vai cair? Depois eles esquecem, eles não são jornalistas, eles não têm compromisso com a informação, com a opinião. E não é só torcedor, é gente envolvida com o campeonato, dirigentes, cronistas muitas vezes, mas pelo amor de Deus, onde é que o cara diz que o São Luís do Juí vai cair? Mas quantos treinos ele viu do São Luís do Juí? Quantos jogos ele viu? O que ele sabe do São Luís do Juí para fazer uma análise dessa? Que nem eu ouço. Porque o Cruzeiro esse ano está melhor que o Juventude. Tem quantos jogos tu viste de cada time para dizer isso? E tu viste o cidadão esse X que falou. Sabe, as coisas tem que fazer como o seu Nelson Cerqueira faz, que vai lá nos jogos dos times de menor investimento para ver, pode falar, como o Kleber Grabowska da Rádio Gaúcha fez ontem, que foi lá em Novo Hamburgo de folga ver o jogo do Novo Hamburgo. Isso que os profissionais com responsabilidade aí podem falar. Aí eu particularmente, que não sou ninguém, mas sou eu posso ter a minha opinião, eu particularmente respeito. A gente vê... Porque chutar é fácil, né? Hoje que a gente vê... É que nem quando diziam uns anos atrás, o Grêmio vai contratar, o Inter vai contratar um grande reforço que está na Ucrânia muito bem no campeonato russo e no campeonato ucraniano. Viu quando o campeonato ucraniano se não passa em TV nenhuma? Onde é que eles veem esses jogos, Itamar? Pelo amor de Deus, ou será que eles tomam umas coisinhas e enxergam os jogos na beira do rio? Só para pegar o teu gancho, eu trabalhei em São José e Sampaio Correia, que foi uma injustiça. Tu é outro que acompanha. Eu era o único repórter fotográfico presente e trabalhei. O ano passado fosse vários jogos de copinha e tudo. É isso que eu acho que as pessoas que dão opinião têm que fazer, né? Para poder falar assim, um pouco mais de embasamento, porque é muito fácil chutar, né? E acho que a gente tem que valorizar os nossos produtos. O que acontece hoje também é essa questão as redes sociais, elas se pulverizam muitas opiniões, como tu disseste, de pessoas mesmo envolvidas com futebol que atiram. E fica difícil, às vezes, a gente... É isso aí. É isso aí. Mas as redes sociais, fugindo da nossa fala comum da imprensa, né, tá muito para boatos, né? E nós que fizemos o dia a dia vamos para fatos. Eu acho que nós, enquanto profissionais, eu penso assim individualmente, enquanto jornalista, enquanto cronista, que fui, né, não sou mais, mas fui, e estou aqui como cronista, enfim... licenciado. Acho que nós temos que ter responsabilidade na informação e acho que essa é a obrigação do cronista. Obrigação. O torcedor comum pode escrever o que ele quiser no Twitter dele, porque a opinião dele é livre, é democrático, é bonito, está envolvido. Isso. Se falar mal que o Cruzeiro é uma porcaria sem nunca ter visto o Cruzeiro, tá bom, tá falando do Cruzeiro, não tem problema nenhum, do Juventude, do Aimoré. Agora, o cronista tem que acompanhar para falar, né, gente?
Isso é fundamental. Hoje é muito acesso à informação, são muitos meios de informação e, infelizmente, acontece da gente se deparar com alguns absurdos, né? E que depois fica até difícil de conservar. Mas justamente por isso, né, Nelson? A informação é muito mais fácil. Se tu quiser se informar sobre o Campeonato Uruguai, tu te informa hoje. Não passa na TV, mas tu consegue ter as informações de quem jogou, como é que jogou o Palácios, atacante do Anderson Montevideo, que fez mais um gol domingo, como é que está jogando o Blanco, veterano centroavante que foi repatriado para o Campeonato Uruguai. Tu consegue acompanhar, saber pelas notícias, pelas fotos, pelas algumas imagens. Não, e tem trabalho, alguns blogs sérios que fazem esse trabalho e nos trazem essa informação. Então dá para se informar, né, sobre os jogos. E o time do Novo Hamburgo, eu não tenho dúvida, o time do Novo Hamburgo esse ano é melhor que aquele Galáctico, senhor. É melhor, é um time mais acertado. Ontem não jogou o Jardel, entrou o Goiano no lugar dele, que não jogava há muitos meses, não jogava o tempo inteiro, né? O Goiano entrou na partida contra o Internacional no Beira-Rio, mas ele não saía jogando uma partida há quase um ano porque ele tinha sofrido uma lesão séria. Sentiu um pouco o ritmo de jogo, mas conseguiu jogar bem. O meio-campo do Novo Hamburgo, que é muito equilibrado, muito com o rápido, Amaral, muito que é um rápido, marcador, volantão, com o Preto, é um jogador ainda admirável. Preto que não é preto. Preto que não é preto. Um jogador com 35 anos, com uma baita bagagem. O Preto, o Jardel e o Preto. É Amaral, Jardel, Preto e o meia. Eles jogam no Losango. Não jogou ontem o Jardel, jogou o Goiano e Ou jogou seja, bem. ainda, além de ser um time acertado, ser um time rápido, o Novo Hamburgo tem reposição. Tem reposição, tanto que no segundo tempo entrou um atacante, agora me fugiu o nome, que era titular até a rodada passada e que fez a diferença no segundo tempo. Então, Foi o Branquinho que entrou. O Branquinho, que não saiu jogando porque tinha alguma dificuldade de lesão, de recuperação física. Não, realmente, o jogo foi... E parabéns, né, ao Beto Campos, especialmente ao Rafael Dias, que é um jovem preparador físico que faz um grande trabalho no futebol gaúcho há muitos anos, há 6, 7, 8 anos, e que ainda é bem desconhecido, mas é um baita profissional e jovem. Parabéns à torcida anilada aí ao nosso Novo Hamburgo. Vamos saudar a chegada do nosso colega Alex Pajé. Boa tarde, senhores. Eu já vou chegar discordando de algo. Parabéns ao Rafael, mas o que está faltando para o Novo Hamburgo é perna. O Novo Hamburgo morre todo segundo tempo. Pô, ontem não morreu, Pajé. Morre todo segundo tempo. Ontem não morreu. Diminui o ritmo, podem cuidar. Eu acompanho o futebol assim como vocês acompanham. Tanto que no primeiro, por exemplo, no jogo que o Novo Hamburgo ganhou do Inter, eu comentei o jogo pela Rádio Grenal e minha análise é a seguinte: o Inter não melhorou, é que o Novo Hamburgo cansou. No segundo tempo. Claro, porque o Novo Hamburgo vai com um ímpeto muito maior. Concordo com tudo que tu falaste. Acho que o Novo Hamburgo faz uma campanha fantástica. O Beto Campos merece esse reconhecimento que ele não tem. Ele manja muito de futebol. Que aqui a gente endeusa todo mundo, né? Mas quem chega na dupla. O Beto Campos tem um trabalho fantástico há muito tempo. E tem um detalhe, o Benhur Pereira tem um trabalho incrível. Talvez seja contra o Beto Campos o seguinte: eu sou amigo pessoal do Beto desde o tempo que nós trabalhamos juntos na Ubra, sei lá, 10 anos atrás. Ele é um baita cara, só que ele é meio introspectivo. Ele não é aqueles pavão, treinador pavão, que liga pro Bagé, liga pro Sortido. E aí, parceiro, como é que tá? Ó, vai jogar o Joãozinho hoje. Ele é reservado, né? Ele é super reservado. Mas e acaba, às vezes, não tendo o holofote eu dei a ideia pro presidente Noveleto. A chance de valorizar o trabalho dos clubes do Rio Grande do Sul, com exceção da dupla Grenal, é mudar a fórmula do Campeonato Gaúcho. Eu já dei uma loucura, faz ponto corrido. Porque o Inter e o Grêmio vão entrar capengas em 8º, em 7º e vão ganhar o campeonato. Com raríssimas exceções. Na hora do mata-mata, emparelha. Mas assim, tem que ser a chance é esticar. Aí nós vamos para aquela discussão. Campeonato de pontos corridos. É justo? É. Não podemos nunca dizer que não é justo. Mas é empolgante. Mas não tem o charme da mas final. Como que charme? Tem o charme da final. Que charme? Olha o que a gente está vendo no Campeonato Argentino. Eu gosto do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Argentino tem abertura, clausura, o campeão de um joga contra o campeão do outro. Essa é a... E quem é que ganha o Campeonato Argentino? Se ganhar os dois turnos... Não, quem é que ganha o Campeonato Argentino? Olha, tem tido uma alternância. Alternância e sempre os grandes. O pequeno não belisca nunca. Não tem esse cruzamento entre apertura e clausura, isso é no Uruguai. O Campeonato Argentino tem campeões distantes. Mas no Uruguai tem no Uruguai que tem o pequeno não consegue beliscar nunca, justamente porque no mata-mata a força vai... Até para ilustrar esse exemplo do Bagé, o ano passado, 2016, o campeão uruguaio de um semestre, o Apertura, foi o Plaza Colônia, do outro foi o Nacional. Na superfinal. Sim, fizeram a superfinal. Ganhou o Nacional. Não muda muito. Mas eu quero só levantar uma outra questão. Há alguns dias eu venho chamando a atenção para algumas coisas que não são ditas pelo Internacional. O Internacional, ele não virou a página de 2016 para 2017, porque o Inter continua penando, o Inter tomou pau no Campeonato Brasileiro, está tomando pau no Campeonato Gaúcho. E tem uma situação que quase ninguém
vinha falando, a montagem desse time que está sendo criticado agora é do mesmo diretor executivo atual do Inter. Porque o Jorge Macedo, cantado em prosa e verso, que é um cara que eu gosto muito, era o cara que estava contratando junto com o Pellegrini. Aí ele foi para o Fluminense. E Mas foi será demitido. que é o executivo que contrata, Bagé? Porque a impressão que eu tenho é que era o Pellegrini e agora é o Melo. Mas aí tem uma outra situação embutida. É que a página não virou. É só o que eu estou dizendo, é mais do mesmo. Porque se cantou em prosa e verso toda a situação. Não, o Inter não tinha dinheiro. Sabe por que o Anderson não saiu ainda? Eles não tem dinheiro pra nada, cara. Não pagaram nem o Anselmo pro Joinville. Não. A supergestão tá. Pífaro, além de contratar mal, não pagou. Eu vou chegar lá. Hoje pela manhã nós ouvimos na Rádio Grenal o superintendente do Joinville. Ele contou como é que foi o contrato. O Anselmo ia pro Inter e o Inter mandava dois jogadores. Até o dia 31 de janeiro agora, o Inter tem um contrato, um compromisso que tinha que mandar mais um jogador para o Joinville. Não mandou. A partir de 31 de janeiro, hoje é 21 de fevereiro, né? Então já tem 21 dias de atraso. O Internacional tem que pagar R$200 mil. Porque não mandou um jogador. Porque não mandou um jogador. Aí o que fez o superintendente do Joinville? Veio a Porto Alegre, sentou com os diretores, olha, eu preciso receber. Ah, mas a gente não pode pagar vocês porque a crise afetou o Internacional e nós não temos dinheiro. O Anderson está acertado com o Curitiba vai pagar metade do salário. Por que o Anderson não saiu? Porque o Inter deve R$3 milhões para o Anderson. Mas não é só isso, né, Bati? A metade do salário do Anderson é uma mega cena. Não, mas tudo bem. Mas não saiu porque o Inter deve R$3 milhões. Premiações e também a questão de salário e direito de imagem. Bom, aí o Anderson, por que não acertou o Curitiba? Peraí. Premiações? Teve conquista de campeonato gaúcho, tem bicho. Júlio, tu acha que não vai receber a premiação para participar do programa? Deixa eu só fechar a parte jornalística do bicho não existe mais. Vira programa de Não, novo. existe. Eu não posso explicar. É que, vamos lá, eu estou ainda na parte séria, porque senão a gente enlouquece o cara que está no outro lado da TV. 3 milhões o Internacional deve para o Anderson. Por isso, se o Anderson sair de perto do dinheiro, ele não vai receber. Ele sabe disso, ele não sai. Bom, aí o Internacional, nesse mesmo, devendo para o jogador que está no grupo, devendo para o Joinville, que tinha que pagar 200 mil, o que faz o Internacional? Põe em todas as manchetes que vai pagar $2 milhões pelo Vitor Cuesta. Eu não estou contestando a contratação do Cuesta, mas quem tem dinheiro para botar em dólar por uma contratação, tem que pagar 200 mil para o clube menor ou para o jogador que está na folha. Então, quer dizer, isso acontecia já no passado. Repito, a direção só mudou o nome. Por enquanto, em atitudes é a mesma coisa. Só deixa eu fazer um é o cara que fica te devendo, vai pra praia e põe foto no Instagram. Eu fico furioso. Eu fico furioso. Eu abro a boca, eu sou bem chato. Então são 3 milhões a dívida do Anderson, 200 mil a dívida do... Eu tô devendo pro Campeiro lá em Cancún. Deixa eu só fazer um adendo. Porque esse assunto aí do Joinville, lá numa conversa lá atrás, chegou por amigos, né, que trabalhavam no Joinville na época. Os profissionais que estavam no Joinville na época queriam outro jogador do Inter e até indicaram o Marcinho, atacante que agora está no Brasil de Pelotas e outros casos. E a direção do Joinville meio que não queria. Não queria porque tinha essa cláusula aí no contrato. Como o Joinville já... Eu acho que os dirigentes deviam estar pensando, bom, o Joinville já foi, não vamos conseguir salvar. Então não precisa trazer outro jogador agora para a gente pegar o dinheirinho lá em fevereiro. Pode ter sido uma malandragem do Joinville. Mas aí o Internacional do outro lado do balcão tem que ser inteligente. Claro. Tem quanto jogador que não é utilizado? Eu só estou dizendo que pode ter sido uma malandragem, mas não estou dizendo que está errado. Com certeza. Eu queria fazer uma adendo às coisas que tu falaste. Eu também acho que o grupo do Inter, eu faço o Inter, no dia a dia o grupo do Inter é hiper inchado, acho que tem uns 38, 40 jogadores, mas também tu tem que entender que tem essa dívida, mas também tem a sede de reposição. Os últimos fatos que circundam o Beira-Rio, eles são catástrofes, E desses 38, tu podia ter realmente uns 18, mas outros 20 tinha que mandar. Tinha que mandar. Tem um detalhe, por que o Neres não jogou até agora? Agora ele sentiu desconforto. Mas aí eu estava conversando com um dirigente, ele me disse o seguinte... Foi opção técnica. Os caras querem enlouquecer. Tu contrata um cara e aí por opção técnica ele não joga. Mas então por que contrataram? Isso quer dizer, tu contratou um cara que não tem condição de jogar? Não, tu contrata alguém para fazer parte. A TVU contrata alguém para comandar um programa, tá? É esse cara. Esse cara tem o que nós precisamos. Contrata o cara. Aí na hora de estrear, chega o Guaraci lá e diz o seguinte, que é o diretor de TVU só. Guaraci Andrade decide, não.
Por opção técnica não vai ele. Vamos pegar a tia do café e vamos... Tem uma grande diferença, Bagé. É que de repente... Mas por que contratou o cara e não põe ele para jogar ou para apresentar? Isto já aconteceu N vezes no futebol que nós todos acompanhamos bastante. Não sei se é o caso do Inter, tá? Não sei se é o caso do Inter. Me entendam bem. Mas, de repente, quem contratou o Neres foi a direção. E o treinador não queria porque queria trazer o Klaus, que é bruxinho. Então bota o Klaus para jogar, deixa o Neres... Só me ajuda. Começa mais errado. Não, eu não sei se é isso, só estou fazendo Se for, é pior. Não, mas é uma situação bem complicada. Eu não sei se é isso. Quem foi o técnico? O técnico foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Ele não pode gostar Só um pouquinho. Não, mas ele gosta do Klaus. Se ele vê, se o cara não joga nada, ele vê o cara caminhando, ele já vê só um pouquinho. Se ele não joga nada, não, é que ele não pode ser contratado se ele não joga nada. Eu quero dizer pra ti, Bagé, não, mas o Klaus não é mau, não é péssimo zagueiro, mau zagueiro. Mas não é zagueiro do tamanho dele. Mas é que quando veste a camisa pesa. Sabe mais do que, ó. Quando veste a camisa. E o Inter, toda essa história, mas já tem uma necessidade. No Cruzeiro tu não quer levar o Klaus, né? A dupla de zaga é difícil entender se havia uma convicção e se há uma convicção de que nem o Paulão e nem o Hernando são suficientemente capacitados. Por que da insistência? E por que então não já coloca... deu errado ano passado, né? Eu acho que por isso que vem o cara por 2 milhões de dólares. E aí estão fechando os postes na Avenida Beira-Rio. O que é a Avenida Beira-Rio? Tem 2 postes baixados agora, um Hernando e outro Paulão. Fora Paulão e fora Hernando. Isso. Nós estamos bem posicionados. Quem está na direita e quem está na esquerda? Qual é o poste da direita e qual é o poste da esquerda? Essa lenda que estão melhor posicionados fora do que dentro. E tem outra. Daqui a pouco os postes vão pedir para trocar de lugar. Porque eu ouvi uma máxima na jornada de domingo que os zagueiros pediram para mudar de lugar. Então é eles que se escalam agora. Eu ia comentar isso aí, né? Quando o caso se eles resolveram trocar, é porque o comando não é sério. O que parece é que o Internacional, os postes estão fazendo xixi. Você já falou do relógio do Júlio? Você não soube deu? Não, o relógio do Júlio Sotica é parente aqui. Eu já toquei na mão dele aqui 2, 3 vezes para ver se eu toco nesse óculos. Coisa mais linda isso aqui. Tem que pagar o toque, sabe? Gente, vamos ver com a voz da galera a participação do nosso telespectador do Virando o Jogo. O que temos de novidade, Diogo? Não é jogo, cara. É a voz da galera. Temos mensagens, por exemplo, aqui, ó, do Agnaldo de Cachoeirinha. Nelson, o que houve com o time do Juventude estava muito bem para ter sido atropelado pelo Novo Hamburgo. É o Agnaldo aqui de Cachoeirinha participando. O Leonel de Souza, um abraço aos dois grandes ídolos, mestres Itamar e Hernani Campelo. O Leonel participando conosco. Pô, vocês estão fora, só eu estou fora. Beijão, Leonel, querido vizinho, bora aqui pertinho da TV. Aqui. Ele faz isso todo dia, ele manda sempre, não cita nossa, cita nossa. E o Júlio, né? Eu dei a vida pra ele lá na Rádio Guaíba. Não, o Júlio é em virtude do relógio. Pô, o Júlio é um ícone do jornalismo rio-grandense, cara. Abraço, Leonel, embora tu não tenha me mandado nada. Abraço, Leonel, que ele fala fininho, né? Bom, o Luiz Fernando participa conosco e diz assim: eu concordo com o Hernani, pois tem jornalista que sabe tudo do campeonato inglês e não sabe nada sobre o São José. Usou um exemplo aqui, o Luiz Fernando. Né? E a pergunta do Agnaldo aí pra gente responder o que está acontecendo com o Juventude para ter sido atropelado ontem pelo Novo Hamburgo. O Juventude a gente já comentou aqui, né? Saíram 5 ou 6 jogadores. Não tem, saiu o técnico, da comissão, o Galeano e o... E foi comemorado. E uma história também que ficou mal contada no Juventude é a desistência do Hugo, né? O Hugo voltou, o retorno como o grande nome pro gauchão, né? Jogador veterano, que resolveu abandonar a carreira. E no jogo treino contra o Cruzeiro, esse que eu comentei antes, que eu foi em Bento Gonçalves, na Associação Jeremia, o Hugo jogou bem. O Hugo jogou bem. Bom jogador. O Hugo jogou bem, ele deu um equilíbrio no meio campo, ele saiu jogando, mas a atuação do Juventude foi muito apática já naquele momento. Então, a campanha do Juventude, neste momento, não me surpreende. Tu vê, né? Que Internacional, Juventude, Brasil de Pelotas, o Grêmio, ninguém encaixou ainda no Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio sem encaixar está lá na frente, essa é a diferença. O Grêmio sabe que não está jogando, o Renato diz que não está jogando, mas o Grêmio está indo. Mas esses outros grande tem que fazer, né? Mas também tem N fatores, um pouco do fator sorte. O primeiro gol do Grêmio dominou com a mão e tal, entendeu? Eu acredito em trabalho. É igual o Tele dizia, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas é simples isso de responder, Itamar. O ano passado, dezembro do ano passado, qual era o time bem melhor entre Grêmio, Brasil, Juventude e Inter?
era o Grêmio. Sim. O Grêmio perdeu ali o Douglas, perdeu o Luan, temporariamente. O Wallace. Mas tem o mesmo técnico, o mesmo preparador físico, o mesmo fisiologista, a mesma estrutura, o mesmo elenco. O problema do Grêmio vai ser jogar essa Continua bola melhor, curta cara. para Libertadores. Para Gauchão dá. Porque o time do Inter era insuficiente e as contratações que vieram até o momento, tirando o Brenner, nenhuma mostrou Mas o nada. Brenner já estava aí. Sim, mas o Grêmio... Pior ainda. Não. Mas eu acho que... Aliás, o Inter virou Juventude, né? Porque Sim. o Klaus, Sim. o ataque agora é Robertson e Brenner. Mas eu ainda acho que a melhor contratação do Inter pro ano é o Wendel, o lateral Wendel. Sim, o O Carlinhos é bom jogador também. Carlinhos é bom jogador. Mas eu acho que quem tem correspondido aí, Eu queria ver essa jogar- turma toda é o Wendel. O Inter tinha 2 laterais muito ruins no ano passado. Sabe qual é o Esse ano melhor? tem 2 bons laterais Sabe esquerdos qual é o melhor lado que jogam Paulão e Hernando? no banco. No lado de fora do gramado. Eu colocaria Eduardo e Léo Ortiz. Aí sim é mudança. É oxigenar esse setor de... Mas Ontem eu o mandei Neres veio pra quê? Veio pra passear em Porto Alegre? Sim, mas ele ficou fora inicialmente por opção técnica. Acho que Ele não veio pra conhecia, vaga do né? Leandro Almeida. Ele veio pra vaga do Leandro Almeida. Ele veio não, passear me e fala conhecer desse o nome. Barra. Sabe Ele veio conhecer o Guaíba. como é que tu reforça uma zaga do Inter trazendo um cara que teve uma das zagas mais vazadas do campeonato? Esses dias Isso é um fato, mas isso também é relativo. O Lúcio, tem aquele exemplo clássico. Não, mas aí... Mas é relativo. Mas aí eu Tudo tenho que bem. analisar o Lúcio agora é uma barbada. Lá na ocasião era diferente. Bom, lá na ocasião foi uma grande sacada de quem contratou ele. Ah, bom, mas... E esses dias Talvez o Neres. Mas o que Eu não aconteceu? conheço futebol do O que Neres. aconteceu com Não o vi ele Inter? jogar. Ninguém viu ele jogar, mas ninguém O viu ele Inter jogar. foi jogar lá contra o Guará, Tomou- sabendo que tinha um cara assim que era bom E zagueiro. que tinha 19 anos. Agora o Inter teve 38 rodadas para ver o Neres errando. E outra E nós coisa, estamos discutindo o jogador não, que o nem Internacional então. jogou contra o Cuiabá, o destaque do Cuiabá foi o Rodrigo Moledo, acabou vindo para o Internacional e teve seu momento. Não, tinha sido o Acho que era o Rondonópolis. Rondonópolis. Que é o mesmo time que veio o Valdívia. Exatamente. E eu comentei, acho que semana passada, com os nossos colegas lá que fazem o setor do Inter, que o Neres tem os trejeitos do Bolívar. Sabe? E a movimentação dele, tem os trejeitos do Bolívar. Espero que Só se tiver a corresponda. perna cambota. Porque Não, pode olhar, tu vai aos treinos. eu vou. Olha. Não, eu acho que não, cara. Eu vou. Agora acabei de vir lá do CT do Grêmio, entendeu? Então tá, Eu tô fica te com dizendo ele, eu que- Tá cabelo comprido, que nem o Bolívar. Acho que jogou, o Neres e o Bolívar eles caminham em cima de duas pernas. É até o mais próximo. Não, Então, o mas ele Bolívar tem- não tinha sido contratado no ano passado pelo Inter? Veio, mas não jogou veio. e já foi de volta. Tá Mas o Inter, na pagou, Grécia, né? mas Na o Inter Grécia. pagou para ele vir passear em Porto Alegre? Quem? Não. Ele O veio goleiro. fazer uma Olha, ele recuperação. teve salário, né? Teve salário. Mas como é que contrata um jogador lesionado que passa 6 meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei quantos meses ele Ele ficou? veio se recuperar. Se recuperar. Tem muita coisa no no primeiro passado. momento ele Então é o veio. seguinte, quando eu tirar minhas próximas férias, que é essa atual que está terminando, eu vou pedir para vocês pagarem as férias para mim, mais ou menos isso. Não, no primeiro momento ele veio se recuperar de lesão no Beira-Rio. Depois... Não, Itamar, ele veio, tá, vou te devolver agora. Eu não tenho ido a todos os treinos, mas eu tenho informação pra caramba de Internacional e de Grêmio. Mas não precisa todos, Ele não, tô devolvendo, ele me deu isso que ele tá todo dia lá vendo. Eu não vou todo dia, mas eu tenho muita informação. Vou te dizer uma coisa, ele veio recebendo salário. Ele não Já veio só veio. para se recuperar. Não, ele veio recebendo salário. Mas vem cá, mas como é que fazem isso? Isso é um caso... Mas depois ele foi negociado, ele não foi pro Panathinaikos lá da Ele deve Grécia. campeão. Tem muita coisa internacional do ano passado, não vamos conseguir explicar. Já que o pessoal falou de jogador de férias, tem um recado do Zafari falando sobre férias aí. Vamos ver o que a gente pode fazer nessas férias. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Nós ficamos chocados. Tá aí o verão Zafari, né? Hein? O espetáculo ontem... Sabe qual é o Zafra que eu vou? No lado da sede da Arfoc, ali na Rua dos Andrades. Tem um Zafari novo que abriu há poucos dias, na Hípica. Eu fui ontem conhecer com a família, espetacular. Aliás, mandar um abraço lá pro pessoal que trabalha lá, pro Alex, que é o gerente lá. Eu quero mandar um abraço pro Garipô, que trabalha lá na central do Zafra. Abraço pro Garipô, que foi goleiro de futsal, né? Era reserva do Barata, naquele time campeão municipal de 79 do Gondoleiros, que tinha o Pelaipe como cabeça. Lembra? Tinha a Paulette, era um baita de time. Belo.
É daquela E o época. Garipô só não era titular porque o Barata era um Bons monstro. tempos do No futsal. tempo que o futsal existia em Porto Alegre. Futebol de salão tinha em Porto Alegre, tinha o Tristezense, tinha o time tinha a Caixa Estadual. Teve Isso aí. E vários Nonoá times, né? Interclube. É, Nonoá, Tristezense, Lindóia. Teresópolis, Lindóia. Isso faz Leopoldina falta Juvenil, voltar. Isso faz falta. Cruzeiro. faz muita falta. Citadino. Grantec, O Floresta Cruzeiro, Aurora. né? Bom, o Cruzeiro também teve um tempo reativando, inclusive, o basquete, né? Basquete. Nessa época dos anos 80, eu lembro de um Grecruz no ginásio do Rosário, lotado, o Grêmio com Barata, Dante, Morruga, aquele time clássico do Grêmio, Barata, Dante, Morruga, Branco e Ortiz. E o Cruzeiro com um time humilde, era no dia do aniversário do Cruzeiro, 14 de julho, 86, 87, não lembro. O Cruzeiro ganhou de 2-1 do Grêmio. E o detalhe é que o patrocínio na camisa do Cruzeiro era a churrascaria Zequinha, do Romildo Valano. Romildo Valano. Saudoso Romildo Valano. Romildo Valano. Mas o que preocupa os colorados, eu tenho sentido isso nas conversas que eu tenho com os amigos, é essa situação de que ainda está no início do campeonato, tem um tempo, tem tantas partidas, comportamento semelhante ao que foi verificado por ocasião do Brasileiro, de que quando entrou o segundo turno, não, ainda tem não sei quantas partidas, porque vai dar, e daqui um pouco o negócio não deu mais. Então, eu ouvi esses dias uma entrevista do Zago, alguém perguntando se tinha cobrança e tal, como é que fazia, se ou ele acariciava o jogador, ou ele dava uma mijada. Disse que não, cara, pô, tá ali, técnico é para cobrar. Ele falou no Tele, pô, o Tele dava mijada nos caras. O jogador que é carinho tem um endereço aí, que os jogadores vão na noite ainda. Não, e o cara tem que fazer pagar pelo carinho, mas... paga o que o cara tem o direito a receber e exige que ele tem obrigação de dar. E lá em Inter e Veranópolis também, pouco antes do tumulto aquele, eu comentei com os nossos colegas jornalistas que o treinador que dá sunilzinho com o estádio lotado, com todo respeito. Como é que é o... Não tem como. Agora, o repórter Alex Bagé, ontem pela manhã, abordou um assunto que está causando alvoroço nos clubes do Campeonato Gaúcho, que é o caso... Eu botei um vídeo ontem por volta de 4 da tarde, ele já tem perto de 25 mil visualizações só numa rede social. Ah, que legal. Não vi o vídeo, vou ver quando chegar para ser 25.001. O presidente confirmou aqui ontem. Pois é, mas... o presidente Noveleto tem que falar das coisas do Campeonato Gaúcho dentro de campo, a organização, o marketing e tal, que ele é muito bom, aliás. Esse ano ele foi bárbaro na negociação com a televisão, foi fantástico. Essa questão do TJD, o TJD tem que explicar. Porque o goleiro Anderson, ele pegou 2 jogos de suspensão pelo APAFUT e não cumpriu a suspensão e não tem efeito suspensivo. Se há uma carta da secretária do TJD liberando o Veranópolis para o rapaz jogar... Foi o que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol disse. A carta disse. não vale nada. Mas a culpa vai ser da secretária de novo? Mas se a culpa é da secretária, sei lá, demite a secretária, multa a secretária, tadinha, nem sei quem é a secretária. Mas isso não isenta o clube da responsabilidade. Mas é um caso parecido com o Vitor Ramos no Vitória. Em 2012, quando o Cruzeiro perdeu 6 pontos, o Cruzeiro tinha uma carta da Federação Mato Grossense que absolvia o Cruzeiro. Que absolvia o Cruzeiro não, que a Federação assumia o erro. Mas aí tu estava trazendo o cara para a Gaúcha não assumiu nada. Não, cara, mas houve um erro, o erro é da funcionária, não o que tira. eu quero chegar, por isso que no vídeo que eu gravei ontem eu comparo ao caso do Vitor Ramos no Vitória. O que o Vitória se apegou? O Vitória tinha um documento do Departamento de Registro da CBF dizendo, pode escalar que está ok. O Vitória escalou. Quem manda na competição é a CBF. O que fez o Veranópolis? O Veranópolis tem esse documento dizendo que... Mas quem que tem veracidade para assinar um documento em nome do TJD? É o padeiro, o vendedor de leite, a secretária e o presidente do TJD. Mas é essa questão a partir de agora que abre uma brecha para que todos os clubes interessados entrem no TJD. A secretária tem uma procuração, se é que existe a secretária, não sei, tem uma procuração do presidente do TJD autorizando ela a emitir cartas em nome do tribunal? É o que vai acontecer a partir de agora, se algum clube entrar alegando isso. Eu só levantei uma questão que existe. Mas com certeza se algum clube quiser entrar, não tem sei uma se vão entrar. Não sei se vão entrar. Se o glorioso Cruzeiro ficar um ponto atrás do Veranópolis pela classificação... Não, mas se entrar tem que entrar agora. Não, se entrar tem que entrar agora. Não pode esperar, tem prazo, tem... Enfim. E falando nisso, Bagé, há quantos anos a auditoria que está sendo realizada no setor de registro da CBF? Como é que foi? Não, mas na verdade agora o que faz? O Tribunal Arbitral de Esporte lá de Zurique está chamando todas as partes envolvidas para ouvir cada um separado. Individualmente. Para que depois tome uma decisão
Eu não acredito, sinceramente, pelo que eu tenho ouvido, que não vai acontecer uma reversão. Por exemplo, o Internacional não vai jogar a Série B. O que pode acontecer é um reconhecimento de que, em algum momento, a CBF foi errada. Agora, de que maneira pode se punir a CBF? Tira Essa que 6 fica a pontos da dúvida. CBF. Exatamente, essa que fica a dúvida. Eu sou pela intervenção. Que é o que vai acontecer no TJD, aqui da federação. O que vai se dizer? Foi um erro da secretária, foi dito ontem aqui, na bancada do Virando Jogo pelo presidente Noveleto. A secretária se passou. O Atos teve uma reversão de pena, o Anderson não teve. Tá, e agora? Não, mas quem tem que responder não é o presidente Noveleto, né? É o presidente do TJD. Então, mas o TJD funciona onde? Dentro da federação? O TJD é independente. Independente dentro da federação e sobrevivendo do dinheiro da federação. Que independência é essa? É um tribunal independente. Não, mas independente só no nome. Funciona no prédio da Federação Gaúcha de Futebol. Não sabia. Tu sabia, sim. Eles pegam essa maneira, igual o Rogério Amaral. Abraço pro Rogério Amaral. A primeira é o seguinte, ele tem que funcionar lá porque o TJD é um órgão da federação. Não. Claro que é. Não é. É um órgão da federação. Independente. O CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Mas não serve pra nada, não foi cumprido agora na punição do Inter. Seja independente. O TJD Gaúcho é independente, seus auditores são independentes. Da onde que vem o dinheiro do Sobrevive como? TJD? Em Santa Catarina eu sei como funciona. Tá. É ligado à Tu Fundação sabe como Estadual de funciona Esportes. aqui. Aqui eu não sei. Da onde que surge o dinheiro? Não sei, cara. Dessas multas. As multas que são feitas, Existe um repasse da a federação repassa. Existe um repasse da federação, amigo. O Hernani sabe, ele vive esse mundo do Campeonato Gaúcho desde que nasceu. Eu não sabia, cara. Eu não sei de tudo. Quero que eu saiba tudo. Deixa eu dar o recado aqui do Sesc, né? O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realiza etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades do Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas no masculino e feminino. Futevôlei masculino e beach câmbio misto. As equipes campeãs das etapas locais disputam a final estadual, dias 11 e 12 de março, em Torres, e que terá como atração cultural o Show dos Titãs. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou direto no Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Que legal que o Sesc botou o câmbio aí no evento no verão. Que tem um jogador do Chelsea que tem o patrocínio, o Sesc Fábricas. O câmbio é o esporte mais praticado hoje na terceira idade no Rio Grande do Sul. Tem muitas equipes de câmbio pelo Rio Grande do Sul inteiro. O que é o câmbio? O câmbio é, digamos, um vôlei... Vôlei de tiozinho. Vôlei parado. No meu tempo no colégio, eu sou meio veterano, tinha o Nilcon. A gente jogava Nilcon no que era um vôlei meio. É um câmbio. O Nilcon é um câmbio. É um vôlei menos pra quem agressivo. Tem a nossa né? idade, né, Itamar? Não esses garotos de 20 anos Com que nem certeza. o Bagé. O Bagé é praticante de outro esporte na areia, né? O Bagé é do futebol. Tivemos um sábado lá no Rei da Praia. Claro que eu não ganhei o campeonato, né? Se falar para essa geração aí que está vindo, não sabe o que é o Nilcon, né? Nós tivemos a oportunidade. Tínhamos campeonato de Nilcon no interior de Belém Novo. Tinha na educação física, tinha Nilcon. Gente, e esse desdobramento... Sessão do tempo que 7 de setembro o cara cantava o hino nacional, né? Achando bandeira. Com certeza. Eu peguei muita coisa que poderia voltar a ser assim. A educação física forte nas escolas, por exemplo. Agora tem gênios da lâmpada que querem até tirar a educação física, queriam tirar a educação física do calendário escolar, né? Isso é um absurdo. E a arbitragem, Nelson? Vamos falar sobre a arbitragem? Eu acho interessante sobre dois aspectos. A falta de arbitragem? Fala. Não digo a falta. É que pelo que eu tenho visto, está havendo uma renovação não completa e tal, mas uma série de árbitros novos, digamos, entrando na chamada divisão especial, né? Mas também muitos equívocos, muitos erros, sabe? Muitos árbitros iniciando na competição e o Campeonato Gaúcho sendo usado como campo de prática para os iniciantes. Né? Isso aí a gente conversou ontem com o presidente Noveleto. Eles têm que iniciar, tem que ter uma geração nova. Porque esses árbitros que chegam na primeira divisão do Gauchão, eles já fizeram sub-15, sub-17, só que tem um detalhe que eu acho que é o Série C, Série B profissional. Série C, Série B. Só que tem um detalhe nisso aí. Cara, tu não consegue mais convencer o cara a ser árbitro de futebol. Eu fiz o curso em 2007, que era o mesmo curso que estava, por exemplo, o Heleno Todeschini, que agora é um dos principais aí.
em 2007. Esse menino que apitou o jogo do Inter e Passo Fundo, o Jonathan Pinheiro, é dessa turma também em 2007. O Hernani fez o curso antes lá também com o O Henrique pessoal de São Marques. Gabriel não estava nesse curso também? O pessoal de São Gabriel também lá. Em 2006. Mas por que eu estou dizendo isso? 2007, nós temos até hoje um grupo de WhatsApp. 60%, quem sabe um pouquinho mais, não atua mais como árbitro de futebol. Por quê? Porque o cara, para ser árbitro de futebol, ele depende de um sorteio para poder ganhar dinheiro, senão ele não ganha. Se ele torcer o pé, ele vai ter que pagar um plano de saúde, porque o que o sindicato oferece para ele não dá. Para ele fazer uma tentativa de carreira internacional, ele tem que fazer testes na FIFA, que são em espanhol e inglês. Ele vai ter que contratar pelo menos um profissional que possa ensinar essas duas línguas. Tem uma série de dificuldades. Então a gente cobra a questão profissional e nós do futebol entregamos um lastro amador para o árbitro de futebol. A principal resposta é essa. Tu não convence mais quase ninguém a ser árbitro de futebol, porque ele é o vilão da história. Ele ganha pouco, e para ele ganhar esse pouco, ele não é o melhor, ele depende de ser sorteado. Imagina o árbitro lá, o Zago e o Renato. Eles têm 30 jogadores, vou sortear os 11 que vão sair jogando. É o que acontece com a arbitragem. E tem aquele negócio... Não convence mais um profissional de educação física a entrar no mundo da arbitragem. Não vale a pena. Fora essa questão, tem outra questão também. Como ele, por o árbitro não ser profissionalizado, o árbitro, para ganhar bem... A arbitragem é bico. Exatamente, ele tem que estar... Para viver da arbitragem, ele tem que estar na Série A... Eu não tenho esse conhecimento. Sabe quais são os valores da arbitragem? Dá para pegar, por exemplo, assim, um árbitro FIFA. Vou pegar o maior para te imaginar como não é tanta coisa. O árbitro FIFA, ele ganha R$4.000 para apitar um jogo. Estou falando do FIFA. Né? Tem um aspirante que é um pouco menos, tem um CBF que é um pouco menos. O top e o que é o chão. O top é 4.000. Se tu pegares 4.000 e descontar dali o INSS, o imposto de renda, ele já começa a perder. Se tu considerar que de repente ele seja sorteado uma vez no mês, é o que ele tem para viver. E se ele não for sorteado, ele não tem nem esses 4.000. Eu já estou pegando o top, que é um árbitro FIFA, que ralou pra caramba para conseguir chegar nesse patamar. Então é complicado. Aí que eles vão lá, o árbitro top ele vai ganhar 4.000 no jogo. Ele ganha num jogo. Um jogador, mas ele vai apitar meia dúzia de jogo. Um jogador do Internacional, ou não, ele depende do sorteio. Do Grêmio. O jogador internacional do Grêmio. Quanto é que ele ganha por jogo? Ah, bom, aí não tem. O treinador, quanto é que ele ganha por jogo? O pior remunerado das 4 linhas é o árbitro. Mas é que a questão da remuneração, o grande complicador é que não é a remuneração. Nós estamos falando de uma remuneração que depende de sorteio. Se o cara não ganha nenhum sorteio, ele não tem remuneração no mês. Como é que ele faz para viver? Internacionalmente, os árbitros também não se dedicam apenas à arbitragem. Todos eles têm uma outra profissão. Mas são situações diferentes. Porque é diferente assim, tu não tem atividade suficiente para justificar que um árbitro seja, vamos supor, hipoteticamente falando, funcionário da federação. Então ele vai ganhar, aí como é que tu vai mensurar, digamos, a sua produtividade? Então, é uma situação difícil de resolver. Não é difícil. É que ninguém quer tirar do seu bolso. Eu perguntei ao presidente Noveleto ontem, a situação dos R$75.000 que a CBF dá para as federações. Agora faz 4 meses que ele topou receber. Ele não topava antes. Por que ele não pegava esse dinheiro e não dava para botar lá na arbitragem? Ele não queria, eu não quero, não vou sujar minhas mãos, mas eu vou ajudar a arbitragem que precisa. Nos campeonatos, o próprio campeonato argentino, o que os caras fazem? Vão jogar o campeonato argentino. Vão lá, 6 meses de campeonato. Eu preciso de 40 profissionais de arbitragem. Se faz um contrato para aquele período. Durante aquele período, ele recebe um salário por mês. Então, se ele não entrar em sorteio, se ele se machucar... Bom, mas é aí que nós temos que buscar. Aí é que tem que se buscar. É que ninguém paga. Nós temos um futebol dos mais ricos do mundo e os caras não querem pagar um árbitro. E aí nós, da imprensa, viemos segunda-feira. Esse árbitro é isso. Ele é aquilo. Não, cara, ele é mal preparado. Porque ele não tem esse laço que outros campeonatos têm. Não resta dúvida. Quanto a isso, ele não tem uma segurança, não tem uma questão de estabilidade. Não tem profissionalismo em relação a isso. Essa discussão já é uma discussão que já vem há alguns anos. O Bagé, a gente trabalhou junto muitos anos, o Bagé sempre levanta essa questão. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Não vejo problema o árbitro receber ou não receber, salário, não salário. A minha preocupação, e por isso que eu nunca fui ao âmago da questão para saber se realmente eu sou a favor ou se eu sou contra, a minha questão é o seguinte: quem vai pagar essa conta? Eu só sei uma coisa dessa história. Acho que o árbitro pode ser profissionalizado, pode receber salário e tal, mas eu só sei uma coisa, eu tenho certeza disso. Esta conta não pode ficar nos clubes. Não, com certeza. Não, mas em nenhum momento eu disse isso. Eu sei. Só esse alerta que eu faço. O campeonato gaúcho vão trazer mais uma conta para os clubes. O campeonato gaúcho tem um patrocinador master.
A Copa do Brasil hoje não é mais Copa do Brasil. É Copa do Brasil, açougue do seu Zé, Copa do Brasil, farmácia da Tia Ana, sempre vem um patrocinador. É impossível que no momento de negociar você não possa pegar. Eu preciso desse valor aqui para o árbitro. Então, eu não estou pedindo que a CBF contrate o jogador, que a federação contrate. Agora que tem maneira, porque eu não posso cobrar desse cara se esse cara ele enxerga a arbitragem como um bico. Duas outras questões. Eu não sei de que forma é administrada a verba publicitária que os árbitros recebem. Acho que é via sindicato. É negociada pelo sindicato. Tudo bem. Então, ali tem que ser repartido conforme, digamos, o nível do não sei se é repartido. E da visibilidade. Eu não sei se é repartido essa verba. A outra forma que o outro tema que não evoluiu, acho que injustamente deveria ter uma solução, é porque todo mundo ganha direito de imagem e o árbitro não ganha. Mas são muitas as discussões. Não, mas é que tem um detalhe. Alguém tem que pagar essa conta. É que o direito de imagem no Brasil, ele é uma engenharia tributária. O direito de imagem, por exemplo, que se paga, o Hernani Campelo joga no Cruzeiro. Aí ele assina um contrato de 10 mil por mês. Aí o cara chega, Hernani, são 10 mil, tá? Eu vou te pagar 3 na carteira e 7 mil é direito de imagem. Por quê? Porque ele paga, né, de percentual. Por isso que eu estou dizendo. Ele vai pagar 3 na carteira, por quê? Porque é o limite que ele pode usar os 7 restantes para... Eu acho que é menos essa diferença, viu, Bagé? Eu sei disso. Estou fazendo uma... E há também aí uma... É para o cara fugir da lei trabalhista. Claro, uma transgressão. O Hernani é diretor, pergunta se ele contrata todo mundo na carteira lá. É óbvio que tu não vai pagar o direito trabalhista. Eu sou diretor, eu sou do RH. É diretor de marketing? Eu sou vice-presidente eleito do clube, eu sou do RH. Vamos ver o recado. Ele é o Odorico Romano do RH. Ou o Pellegrini do Cruzeiro. Não. Vice-presidente. Não me ofende. Vice-presidente, não me ofende. O Pellegrini foi vice-presidente do Inter. Se você estivesse no Inter, você seria o equivalente ao Pellegrini. Se você estivesse no Grêmio, seria o equivalente ao Odorico Romano. Para o doutor Frederico Arnaldo Malvê, o vice-presidente Alberto Galia. Quer ser, o Pellegrini quer ser diretor executivo. Rodolfo Azocar. Faz isso. Agora, o que o Pellegrini quer ser? Diretor executivo de Eu futebol. quero ser Muso Brasil 2017. Já me lancei aqui, quero ser eleito o homem mais bonito do Brasil em 2017. Eu acho que eu posso. Se o Pellegrini pode ser executivo de futebol, eu posso ser eleito. Eu imagino que o tempo que o Pellegrini ficou no Inter, ele aproveitou bastante, né? Para se qualificar, para ter contato. Reza a lenda que ele aproveitou muito o tempo que ele teve no Internacional. Então, ele pode ser um diretor executivo, né? Se ele aproveitou com conhecimento, com contatos, com cursos. Vamos ver o que diz a voz da galera, o que diz o nosso telespectador do Virando o Jogo. Olha, eles têm uma série de perguntas aqui sobre jogadores e negociações. Por exemplo, o Paulo Ramos, ele quer saber se o zagueiro argentino que o Inter tanto quer vem ou não. Vem. O Thiago de Rondônia quer saber, o Ganso vem ou não vem pro Grêmio? Não. E o Everton de São Gabriel, ele quer saber quando vão acabar as novelas do Anderson e do William, o Everton lá de São Gabriel. O William, a direção do Internacional, quer, talvez ainda durante essa semana que vem, sexta já começa o Carnaval, né? Mas quer nessa semana, ou no máximo na retomada dos trabalhos pós-Carnaval, sentar com o William, prorrogar o contrato e aí reintegrar o William. O Anderson tem um acerto já verbal, pelo menos, com o Curitiba, só que ele quer receber esse dinheiro do Internacional. Acho difícil que nos próximos dias o Inter vai dar 3 milhões na mão do Anderson. E aí o ele Anderson eu só via uma saída pro Anderson. Ele tem que jogar no Inter. Ele ia para a China. Ele tem que jogar no Inter. Essa é uma das curiosas. Jogar no Inter? Ele tem mais bola que todos esses que estão jogando na função dele. Mas ele não jogou nenhuma. Ele tem uma partida mais ou menos. Não, ele tem que jogar. Porque quando ninguém conseguiu ouvir ele lá na Rádio Grenal, ele disse que ele jogou de grande parte com uma diferença de força de mais de 20% de um joelho para o outro. Que ele jogou infiltrado. Então, ele jogou no sacrifício. É que nós falamos do Anderson assim, mas temos que botar no papel quantos jogos realmente o Anderson mas em 2 anos de contrato no Inter, quantas partidas boas ele fez? Ele é melhor do que os que estão jogando. Não, eu não estou falando. Isso eu nunca questionei. Se ele é melhor, ele tem que jogar. Não, nem sempre. A questão é que se ele quer jogar. Mas ele quer jogar. Eu já mas uma coisa tem a teoria. O Anderson é um bom jogador de futebol. Eu estou falando na prática. Ele tem mais qualidade que o Anselmo. Vou pegar lá atrás. Mas ele não jogou nenhuma bem no Inter. Vou pegar lá atrás.
Eu vou te usar um exemplo. Nós lá da equipe da Rádio Grenal, durante 4 rodadas seguidas, nós elegemos o Anderson melhor em campo com o time do Aguirre. E sabe quando é que ele perdeu a sequência? Ele faz um jogo contra o São Paulo, quando ninguém podia falar com o árbitro, lembra aquela instrução? Aí ele sofre uma falta, ele levanta e o juiz para o jogo. Ele diz, pô, professor, a vantagem é minha, cartão amarelo. Ali quebrou uma sequência do Anderson. Depois o Anderson ficou um tempo, quando ele voltou, ele teve uma lesão muscular. E aí, eu não estou defendendo o Anderson, eu só estou tentando ser justo. Porque o Anderson é tido como falta de comprometimento e num voo de Porto Alegre para Florianópolis, enquanto estava todo mundo com aqueles fones bonitão, dormindo, ouvindo samba, ouvindo axé ou funk, o Anderson estava com o laptop aberto, vendo lances do Figueirense. Eu não posso dizer que esse cara não tem comprometimento. Não. Mas isso eu concordo contigo. Eu acho que comprometimento ele sempre teve, ele sempre treinou, ele nunca É que ele é o homem do Vitório Pífero e ele está taxado no Internacional como o homem do presidente. É que foi uma contratação muito cara. Equivocado, um contrato extremamente longo, inadequado pelo passado recente dele antes de vir para o Inter. Foi um período muito longo de contrato. Não deveria ter sido contratado por esse período. Carlos Pellegrini. Ele tinha e Jorge Macedo. Tinha que ter sido contratado por 2 anos no máximo. Então foi uma contratação extremamente mal feita da diretoria do Internacional. Desculpa, eu não vou defender ninguém, tá? Mas assim, ó, o cara veio do Manchester United, tá? Um jogador de primeira linha. Ele estava jogando lá. Não, ele não desaprendeu. O Rodrigo Possebon jogou em clube da Inglaterra. Vou de encontro com o meu amigo Bagé falou. Já está até mudando, não vai ser mais desaprendeu a jogar. Você mais ou menos, né? Viu? Ele não desaprendeu a jogar, gente, por favor. Mas é o que eu estou dizendo, cara. Qualidade ele tem, mas ele não jogou. Mas ele está marcado na paleta. O Bagé tem razão. Ele está marcado na paleta. Mas Nelson, por amor de Deus, tu vai a todos os jogos do Internacional. Qual foi a partida marcante que o Anderson fez? Não teve uma grande partida. Eu concordo contigo, também não teve no Internacional no seu momento. Então ele é muito caro. Ele é melhor que os que estão mas lá. me dá eu quero um outro exemplo. 2016, além do William e do Danilo, quem é que fez uma grande partida? O Dourado fez uma que outra, o Valdívia. Mas uma que outra também o Anderson fez. Marcante nenhuma. Como todo time. Vou te dizer o seguinte, Alex. Mas quem é que fez uma grande partida? O jogador do Internacional que fez uma grande partida em 2016? De linha? Foi o D'Alessandro no River Plate. Só. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Anderson, eu entendo só. O Anderson, ele tem um mérito nessa passagem do Inter. Que é justamente isso que o Alex pegou. Ele está sendo extremamente profissional. Ele treina, ele se dedica, ele não reclama, ele não se vê ele em boemias, fanfarras gigantescas. Ele está profissional. Só que ele está rendendo muito pouco. Agora, pior do que ele estar rendendo pouco, ele está custando o que está custando e está encostado. Então, se não conseguiu mandar ele para a China, que eu acho que seria o ideal para o Inter, para a China, para o Japão, para a Rússia, para a Ucrânia, esses futebols maravilhosos, cantados em verso e prosa por cronistas esportivos da geração PlayStation, que ele fique no grupo. Então, já que ele não, eu não sou da geração, mas já que ele não foi para a Ucrânia, para a Moldávia, para o Chipre, porque aqui no Brasil ninguém vai conseguir pagar o salário dele. Te puxou. Moldávia. Ninguém vai conseguir pagar o salário dele. Se não interrompeu, ainda não vai pagar. Eu acho que é o seguinte, então que ele esteja no grupo. De boa gente. Começou. Tá cheio o mundo Acabou aí. o programa, Num clube de futebol tem que ser bom jogador. Bom, sábado tem Cruz em Gravataí, 4h30 da tarde. Contamos com a presença de todos. Quanto ingresso? Cruz? 60 e 30 para as duas torcidas, mesmo preço, conforme determina o PROCON. Então tá. Estaremos de volta amanhã com o Virando Jogo. O programa é bom, o programa termina rápido, infelizmente. Amanhã estaremos de volta aqui na TVU. Grande abraço. Desde 1982, o Veículos de Velocidade é referência entre os programas automotivos de televisão no Rio Grande do Sul. Temos uma história de 35 anos de apresentações ininterruptas. A partir do dia 4 de março, estaremos juntos